Solo Criado, de Camila Alba. Livro de artista. Sobre uma superfície branca, visto de cima, o livro com fotografias impressas em lona, fechado, na horizontal. Na capa, parte de uma piscina à luz do dia. A imagem abstrata torna difícil compreender se se trata de uma representação ou de uma fotografia que registra o real. No canto superior direito, uma faixa diagonal bege e branca delimita a borda da água. Na margem inferior esquerda, manchas com tons degradê de azul e verde parecem simular reflexos de superfícies irreconhecíveis. Na base, um contorno branco e sinuoso recorta a imagem da água por toda a margem inferior. À esquerda, cabos de aço ondulados por dentro de um cilindro pequeno passam por dois ilhoses metálicos nas extremidades, unindo as páginas. Os fios se estendem pela página e estão conectados a porcas e arruelas nas pontas. Duas mãos de pele clara manipulam a amarração. Estica os fios para fora do livro, à esquerda. Eles batem sobre a mesa. Segurando a base do livro pelas pontas, a mão direita vira uma página e o abre. Ajeita a ondulação da página e retira as mãos. À esquerda, em um canteiro de obras, cones de sinalização listrados em laranja e branco, gastos e com manchas de poeira, dividem um cenário em diagonal, separando um piso de concreto à esquerda de um chão de terra batida à direita. Sobre ela, dois cones. 5 outros estão posicionados na linha limite entre o concreto e a terra. À direita, visto de perto, detalhe de uma tela plástica maleável, listrada em azul turquesa e branco, levemente amassadas em diagonal. No topo, um pouco à direita do centro, um desfoque esbranquiçado. No canto inferior direito, uma sutil nuance em tom rosa claro, fora de foco. A trama fina e quadriculada da malha permite a passagem da luz, revelando um fundo claro e arenoso por trás da transparência. Vira-se a página. À esquerda, sob um céu claro, num degradê do branco na base ao azul claro no topo, parte de um edifício cinza na lateral direita. Ele é repleto de janelas quadriculadas, pequenas e médias, que formam um padrão monótono, fotografado de baixo para cima, dando uma impressão de continuidade infinita da fachada. À direita, parte de um edifício em construção, vista de baixo para cima. Uma grande tela de proteção branca e translúcida, com a logo azul e esmaecida da construtora, cobre a metade superior da estrutura, presa em ganchos que formam dobras onduladas na base. No canto superior direito, parte da estrutura azul de um elevador. No centro, presa à malha branca, uma pipa colorida em azul, vermelho e amarelo. A rabiola nas mesmas cores pende em diagonal para a direita. Abaixo, uma parede de concreto com sombras. Vira-se a página. À esquerda, um tapume de metal e uma flor desenhada num piso de concreto. O enquadramento diagonal cria uma linha que divide o canto superior esquerdo e o inferior direito. Na esquerda, a estrutura vertical de metal ondulado tem pintura azul e desgastada. Do lado direito, o desenho à mão do contorno da flor, com 4 pétalas visíveis e vestígios de uma quinta pétala. Entre o tapume e o piso, fragmentos de pedras e pequenos arames caídos. À direita, vista de frente sob forte luz do sol, uma parede de tapume vermelho com a base empoeirada. Uma estrutura canelada vertical sobre um chão de cimento. No topo, uma sombra horizontal e ondular cobre parte do tapume. Vira-se a página. À esquerda, num canteiro de obras com chão de terra batida, um tapume verde escuro feito em telha metálica desvia de um recorte de lote, formando 2 planos paralelos à câmera que registra a imagem. O chão é coberto por concreto e areia. Uma pá e uma estaca de madeira se apoiam na face do tapume, ortogonal à câmera, sendo vistas de lado. No topo, uma laje de concreto, coberta com lona de listras horizontais em azul e branco. À direita,
Visto de perto, à direita, um tapume de obra, uma estrutura metálica vertical, preta e ondulada. Por trás dela, folhas verdes e amareladas de um coqueiro despontam da direita para a esquerda. Ao fundo, sobre um céu claro, um bando de pássaros voa distante, em direção ao topo esquerdo. Vira-se a página. À esquerda, na luz do dia, um buraco com água esculpido na areia úmida de uma praia se assemelha a restos do que foi um castelinho de areia, tomado pelas ondas do mar. Na beirada do buraco está um pequeno caminhão betoneira rosa, sujo de areia escura nas rodas e na lataria. A cabine do brinquedo aponta para baixo e para a direita. Ao redor, no terreno arenoso, pegadas e pequenas depressões. À direita, imagem digital de 5 grandes edifícios residenciais de luxo, todos iguais. As torres são altas, com fachadas brancas e cinzas, e estão enfileiradas lado a lado, em perspectiva que diminui os prédios da esquerda para a direita. Centenas de janelas quadriculadas idênticas cobrem toda a superfície das estruturas. O céu ao fundo é claro. No topo central, um feixe de luz desfocado em tons de rosa e laranja vibrantes indicam tratar-se de uma fotografia analógica que registra a representação digital impressa. Vira-se a página. À esquerda, num canteiro de obras com piso liso e plano de cimento, 2 carrinhos vermelhos de transporte de argamassa. À direita, um deles, à frente, tem estrutura metálica conectada a rodas nas laterais. Atrás, a parte de cima do outro carrinho. Ao fundo, um tapume metálico de cor azul marinho. À direita, detalhe de uma superfície de tapume ecológico, feitos com restos de embalagem Tetra Pak em tom cinza metalizado, com pequenos fragmentos coloridos espalhados nas cores azul, marrom e branco. Vira-se a página. À esquerda, 2 grandes caixas plásticas alaranjadas, desgastadas e cobertas por cimento, estão posicionadas lado a lado em um chão de areia. A caixa da esquerda está cheia de massa fresca de concreto até a borda. A caixa da direita tem 2/3 da capacidade com massa, e no terço que está sem massa, as paredes internas têm restos de cimento seco. Ao fundo, um tapume metálico azul marinho. À direita, sob um céu claro, vergalhões de aço ásperos e oxidados, na vertical, formam um perímetro retangular. Pequenas tampas cilíndricas de plástico vermelho cobrem a extremidade superior de cada barra. Ao fundo, uma superfície translúcida e texturizada de cor cinza, com reflexos verticais avermelhados, preenche o espaço. Na base à esquerda, cruzam-se outras estruturas de ferro escuras, amarradas horizontalmente. Vira-se a página. À esquerda, fachada de um edifício em alvenaria, em estágio avançado de construção, sob um céu esbranquiçado por raios solares. No topo do prédio, um guarda-corpo de madeira. Por trás, à direita, o topo da estrutura metálica de um guindaste. À direita, representação das áreas comuns de um edifício residencial vista de cima. Não é claro se trata-se de uma imagem digital ou uma fotografia de uma imagem digital impressa. O desenho técnico detalha ambientes decorados com móveis em miniatura, divididos entre salas de lazer internas, quadra esportiva, áreas verdes texturizadas e piscinas adulto e infantil. Linhas pretas finas delimitam cada espaço, acompanhadas por textos com os nomes e a metragem quadrada de cada ambiente. Pessoas são vistas ocupando os ambientes da representação arquitetônica. Vira-se a página. À esquerda, sob um céu azul claro, na lateral direita, a ponta de um guindaste sustenta uma placa com a inscrição Solo Criado, em letras pretas e maiúsculas. À direita, a contracapa, marrom, com pontos de desgaste à direita. As mãos fecham o livro. O ergue, mostra as laterais, o fundo. Vira o livro de frente na vertical, com a parte da amarração para baixo. Sobre o livro, as mãos colocam outras fotografias impressas em lona, soltas, com ilhoses nas extremidades. Vira-se uma página. A fotografia de um edifício em construção. Em outra, a fotografia do guindaste com a placa Solo Criado. Vira-se a página. A fotografia da representação dos ambientes arquitetônicos. Passa-se o verso preto das impressões das lonas que formam o livro. Coloca as folhas de lado.
Em outra, coqueiros em um canteiro de obras com a frase "O seu futuro está em construção", impressos sobre o tapume. Vira-se uma página. Fotografia desfocada de prédios em construção em contraluz. Tira-se a folha. Por trás, a fotografia da flor desenhada no cimento molhado. Atrás, a fotografia do edifício com a pipa. Na folha de trás, caçambas de entulho vermelhas. No verso, fotografia de um edifício construído no mar. Vira-se outra folha. Fotografia de lona branca esvoaçando sob céu azul. No verso, uma bola colorida em canteiro de obras. Em outra folha, sobre um chão de concreto, cabos de aço com elementos suspensos nas pontas. No verso, fotografia de representação digital de águas calmas e azuis. No centro do amontoado, a fotografia de uma piscina de luxo. No verso, um carrinho de transporte de argamassa. As mãos mexem nas páginas, espalhando-as em diferentes sentidos. Sobre elas, coloca a imagem do guindaste em fundo azul, com a placa Solo Criado. Coloca sobre a fotografia uma escultura feita em cabo de aço. Mexe nas partes metálicas do livro e solta uma extremidade sobre a foto ao centro. Olá, eu me chamo Camila Alba, sou proponente do projeto Solo Criado, inscrito no edital do Circuito Catarinense de Cultura PNAB em 2024, e estou aqui hoje para apresentar um pouco do processo de desenvolvimento desse projeto ao longo do último ano. Meu nome é Juliano Ventura, sou artista visual aqui de Santa Catarina, doutorando em artes visuais na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, instituição na qual eu também atuo como professor colaborador do Departamento de Artes Visuais, na área de artes do vídeo. Eu participo do projeto Solo Criado, com a Camila, como artista colaborador. Minha atuação já tem um interesse nas intersecções entre arte, mídia e cidade. E dessa forma, eu colaboro no projeto, nos processos de pesquisa e na concepção e desenvolvimento da oficina que nós realizamos com jovens do Instituto Araxá, em Itapema. Além disso, eu participo também na produção do projeto via Espaço Embrulho, que é um espaço voltado à pesquisa e produção em artes e arquitetura, localizado em Florianópolis, do qual eu sou gestor junto ao artista Gabriel Vilas. Solo Criado é um conceito que vem da legislação urbana. Como eu comentei, né, eu sou arquiteta urbanista e passou a me interessar muito em algum momento da graduação, o modo como muitos conceitos duros da legislação, que estão associados à burocracia, né, à tecnocracia por trás da produção da paisagem da cidade, como esses conceitos, eles também podem ser abstraídos. E esse conceito em si, o solo criado, ele designa uma quantidade de área, né, e de pavimentos a mais que o empreendedor imobiliário pode construir na cidade, dando uma contrapartida financeira à prefeitura, né? É esse instrumento que permite justamente esses arranha-céus que a gente acompanha na mídia, né, que são construídos ali em Balneário Camboriú, em Itapema e agora em Porto Belo. Nos nossos trabalhos geralmente se iniciam por meio de extensas caminhadas e imersões na paisagem da cidade. A gente acaba trabalhando com várias mídias, né? Mas, como eu comentei, celular, vídeo, mas essas imagens que eu estou mostrando aqui são fotografias analógicas. Ponto de interesse do projeto, né? Que é olhar para essas representações desses edifícios por vir e como elas são constantemente apresentadas, né, fazendo da cidade um espaço quase expositivo, assim, a gente caminha pela cidade e vê a todo momento frases de efeito, né, imagens das arquiteturas que serão produzidas, né, expostas,
vitrines com maquetes, e tudo isso muito misturado a esse cenário em obra, assim, né? Então, essas fotografias aqui especificamente foram feitas em Porto Belo, em algumas ruas ali no Perequê, onde todas as quadras elas estão em processo de demolição e reconstrução. Então, há uma sobreposição de tempos e uma sobreposição de técnica. São imagens que trazem uma certa incerteza, né? Esses recortes mais aproximados que você fotografa, até interessante, porque são imagens geradas em computador, né? Mas você refotografa elas com filme, né? Então tem essa outra camada que você traz, né, de um registro da fotografia analógica, da fotografia em película, que registra essas imagens digitais, né? Então acho que isso gera um efeito de uma certa incerteza, né? Ao mesmo tempo em que algumas imagens você consegue identificar uma certa materialidade dela por função de estarem amassadas, dobradas ou com respingo, mas em outras isso é menos detectável, né? Aqui nessa dá para ver o formato realmente da impressão, né? Que é essas impressões de vitrine que possibilitam que as pessoas enxerguem de fora para dentro. E aí eu fui também pensando em algumas intervenções, em como intervir sobre elas. Aqui são alguns testes, né? Mas eu abri no Photoshop, fui criando esses arquivos para algumas das imagens que eu reconhecia uma possibilidade de intervenção. Interessava pensar o tempo da obra, que é um tempo intermediário, né, entre o projeto e entre o edifício executado, como essas mesmas tecnologias que são usadas para pensar a arquitetura antes dela existir, né, quando ela existe como desejo ainda, como plano, como projeto, usar dessas técnicas para intervir nas imagens desse momento intermediário, né, que é o momento do canteiro. E algo que eu acho que vem justamente do nome também, né, do projeto, o Solo Criado, que é essa abstração, né, é um caráter lúdico, assim, né, da produção da cidade. E, né, que beira um pouco uma brincadeira, de certa forma, né, por parte de quem a produz, né, que é calcular qual edifício, por quantos pavimentos, em qual lugar, né, como um grande jogo, assim. E eu fui adicionando esses objetos que, enfim, também são objetos que não necessariamente estão muito distantes, né, dessa realidade. Você anda uma quadra, anda alguns metros e você já encontra a areia da praia com os brinquedos infantis, e quando o prédio estiver finalizado, esses mesmos brinquedos também vão habitar esse empreendimento, né? Por exemplo, uma fotografia de um render que mostrava um céu e uma palmeira, e eu adicionei aqui alguns pássaros, né, sobrevoando, como se eles fizessem também parte da imagem. Então, o lúdico não está necessariamente só nesses brinquedos infantis, mas também em imaginar outros elementos que estão associados à imagem que é vendida da cidade, né? Então, é vendido também essa coisa, né, de um lugar paradisíaco, onde a cidade se aproxima à natureza. Senti que algumas imagens elas já tinham um aspecto lúdico por si só, assim, que talvez não necessitaria de intervenção. Essa aqui, por exemplo, é uma que eu, inclusive, eu vou dando alguns nomes para elas. Essa aqui é Brinquedinhos, porque esses elementos, né, da construção civil, eles têm não sei, eles têm um jeitinho, assim, de brinquedo também, né, a pazinha, que também é a pazinha do Castelinho de Areia, o carrinho, né, que é um carrinho coloridinho, divertido. Bom, o produto final era colocado no projeto como um objeto livro, né, seria um objeto que a intenção seria mimetizar um pouco dessa arquitetura,
por meio da imagem, mas também da materialidade dele, e que ele funcionasse como uma exposição itinerante, de certa forma, né? Um objeto que aglutinasse ali elementos que caracterizam essa paisagem, que poderiam ser levados e expostos. Após a produção dessas imagens, eu parti para um segundo momento de montagem delas, que eu desenvolvi, inclusive, dentro desse software, que é um software de arquitetura, enfim, pensando também em levar essas imagens a passarem por esses softwares, que são softwares por onde as arquiteturas também passam, e fui pensando, né, em como agrupá-las, como imaginar elas em páginas também, isso depois de desenvolver alguns testes de impressão, um material que é muito comum na paisagem da cidade, que são as lonas, a mesma materialidade que ela costuma ser exposta, né, com esses ilhós nas pontas, como o material em qual a gente imprimiria essas imagens, né, uma forma, né, como eu comentei, de mimetizar essa paisagem. E então desse software aqui, um software arquitetônico, eu fui para esse outro software que é mais de edição de livro, realmente, para ir entendendo como essas páginas funcionariam. E aqui eu vou mostrar, não vai dar para ver muito bem, provavelmente pela tela, mas são páginas que elas ficam dobradas e podem ser encadernadas, e também podem ser abertas e expostas no espaço expositivo. Um material que me chamou muita atenção e que eu passei a explorar bastante foram os cabos de aço, porque quando a gente caminha pela cidade, a gente vê muito desses elementos que são prumos atados por cabos, feitos, enfim, de concreto, o que seriam esses elementos duros, né, os cabos de aço, as arruelas, as póricas, né, da construção civil. Eu, né, nessa mesma direção de imaginar de um modo lúdico as imagens, também tentei experimentar de um modo lúdico esses próprios elementos, assim, né, que por hora viram laços, em outro momento flores, e que vão estar junto do objeto livre, justamente porque é um material que permite expor ele também, né? A gente pode depois pendurar essas imagens e montar essas exposições itinerantes, se utilizando também desses cabeamentos. Então, isso é um pouco, né, do processo da produção do objeto em si, mas o projeto Solo Criado envolvia outras ações também, né? Quando a Camila me convidou para o projeto, para participar do projeto Solo Criado, eu acredito que esse convite já veio, na verdade, de pesquisas que a gente já havia realizado e projetos que já havia realizado anteriormente, e também por um interesse compartilhado por pesquisar a paisagem dessas cidades no litoral norte de Santa Catarina, né? Sobretudo Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, que eram cidades que a gente já tinha percorrido juntos, inclusive, né? Eu tinha pesquisado e produzido imagens, tanto fotográficas quanto videográficas. Enfim, a gente já tinha uma pesquisa, né, um interesse sobre essas paisagens, sobretudo por serem cidades que têm em comum uma questão de um rápido processo de urbanização, né, e de verticalização, muito em função do papel dessas cidades enquanto balneário turístico, né, e de como esse papel de balneário turístico e aliado com a indústria da construção civil, isso produz essas paisagens bastante específicas aqui do litoral norte de Santa Catarina. E dentro dessa pesquisa nessas cidades, algo que me chamava a atenção e que conectava isso a uma pesquisa mais ampla que eu desenvolvo no meu trabalho como artista visual, é a presença do texto na cidade. E pensar como essa questão de balneário turístico e de campo de expansão da especulação imobiliária e da construção civil, como isso se materializa na cidade através de uma diversidade de enunciados, né? Enunciados que buscam
propriamente vender apartamentos, né, vender esses imóveis que são construídos, mas mais que isso, e para que isso aconteça, eles vendem também uma ideia de cidade, uma ideia de vida, e uma ideia de futuro. Tanto que a gente percebe que algumas palavras, elas aparecem muito recorrentemente, né? Como, por exemplo, a palavra futuro e a palavra sonho. Além de, enfim, de coletar esses textos e de compilá-los, também surgiu a ideia de pensar uma forma de intervir, né, textualmente também na cidade. E aí, a partir das muitas propostas que surgiram, né, uma acabou se condensando, que foi uma frase que não traz exatamente a ideia a palavra futuro literalmente, mas que também está ali colocado de alguma maneira, né? E é a frase sonhos geram desilusão. E essa frase, ela foi pensada pela Camila nas nossas conversas, a partir, enfim, da recorrência da palavra sonho, mas também por uma outra frase que a gente já tinha registrado alguns anos atrás, que era uma frase fixada no embasamento de um edifício, que era a frase sonhos tornam-se reais. E, enfim, essa frase nos chamou muita atenção naquele momento, né, de ver um edifício que à época ainda estava em construção, exibindo essa frase. Então, quando a gente estava pensando em como intervir textualmente na cidade de Itapema, pensando em produzir um outro enunciado que pudesse, de alguma maneira, ter uma passabilidade também como um enunciado da própria publicidade, a gente surgiu, então, essa outra frase, a materialidade para essa frase, tanto tipográfica quanto do próprio material, como ela seria executada, a gente pensou em utilizar um recurso, algo próximo aos recursos da própria publicidade, né? As plotagens, né, os adesivos de recorte. Instalamos essa frase em dois, num backlight e numa fotografia da própria cidade. Um exercício, embora singelo, um exercício de contra-propaganda, né? Colocar ali uma espécie de um enunciado que fosse uma contra-informação, ou seja, né, que tivesse um certo embate e ruído e fricção com o tipo de discursividade presente na cidade. Acho que é bem legal também a gente, né, comentar sobre essa etapa do projeto, porque ela conta muito sobre essa ilusão, essa fabulação que já existe na cidade e nós, como artistas, identificamos e buscamos intervir, né? Porque, claro que todas as cidades passam por diferentes processos de urbanização e verticalização, né? Há um diferencial ali nessas cidades que talvez estejam justamente relacionadas muito, né, ao fato de serem cidades balneares, então elas já misturam um ambiente muito lúdico e um ambiente que foi uma ideia, assim, que foi vendida de uma forma muito mais ampliada, né? Então não é um empreendimento isolado dentro de uma cidade já densa, né? É a cidade inteira que se transforma, né? São quadras inteiras e que se tornam esses espaços um pouco virtuais em si mesmo, né? Então, quando a gente caminha, estava pensando nessa quadra especificamente onde a gente fez a intervenção, são ruas que a gente adentra, assim, um pouco vazias e com canteiros um ao lado do outro, interrompidos por imobiliárias, né? Então, é todo um cenário que condensa, né, a esse processo de verticalização já identificado em outros lugares, mas de uma forma muito mais, enfim, muito mais drástica, né? O que nos interessa também é entender um pouco de quem constrói também esses cenários, né? São os trabalhadores que não aparecem nessa imagem, né? Mas que estão habitando esses edifícios nesse processo de obra, né? E são habitantes que também migram em busca de um sonho próprio, né? Migram de outras cidades, de outros estados, de outro país. Santa Catarina justamente foi, em 2025, o estado que mais recebeu migrantes do Brasil inteiro.
Então, existe também um desejo por parte dessa outra parcela assim, de sociedade que não vai em busca de habitar esse sonho vertical, mas também vai em busca de habitar um sonho que é vendido de uma qualidade de vida, né, dessas cidades e tal. E, enfim, o que eles encontram são cenários, né, bastante diversos, né, dificuldade de se manter nesses espaços, porque se tornam extremamente caros, mas são diferentes sonhos, né, que envolvem o mesmo território. Só para concluir, em relação a isso que você falava, em relação aos trabalhadores que vão para Itapema também em busca dos seus sonhos, né? Foi interessante, foi um momento especial do projeto, foi a realização da oficina que nós fizemos no mês de maio, na cidade de Itapema, com jovens adolescentes atendidos pelo Instituto Araxá, que é um instituto voltado ao atendimento social, educativo, né, sobretudo de jovens na cidade de Itapema. Foi interessante perceber durante essa oficina a perspectiva das pessoas que vivem a cidade, né, e que vivem não os bairros turísticos e mais frequentados da cidade, né, que vivem uma espécie de um outro lado de Itapema, né, e que não dispõem dessa mesma cidade que é vendida para os turistas, o que é disponibilizada para os turistas, né, que não é Itapema à beira-mar. E foi curioso, porque são jovens bastante críticos e bastante revoltados, assim, com a falta de... com o modo como essa riqueza não reverbera em ações culturais, né, como eles demandam e desejavam para a cidade que eles habitam outras coisas além desses edifícios verticais, né. Então, uma demanda por ações culturais. Existem alguns dados que revelam, assim, a forma muito abrupta como esse processo de verticalização aconteceu, né? Em 2024, abril de 2024, haviam 400 edifícios em construção na cidade de Itapema, que é uma cidade com 80 mil habitantes hoje, mas, enfim, também com uma população que dobrou nos últimos anos. E outro dado de Porto Belo, por exemplo, é que em 2 anos foram emitidos alvarás para construção de 700 edifícios, assim, então é um processo destrutivo bastante grande, né, e o que a gente tentou fazer na oficina foi pensar essa paisagem, apresentando as imagens produzidas, mas também apresentando outros trabalhos de outros artistas que trabalham a partir de suas próprias paisagens, de suas próprias realidades, para incentivar eles a também pensarem essa paisagem de modo criativo. E tinha como algumas das questões, né, pensar como esse território é produzido, né, como as diferentes zonas da cidade são definidas por leis de uso e ocupação específicas, né, então por que o bairro deles é diferente dos outros bairros. E foi um processo bem interessante, assim, de reconhecimento do território. Você está vendo? Sim, nessa frente. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Acima dos padrões. Cumprir sua Verdade. Zona azul, zona mais periférica, zona vermelha, zona concentrada com mais movimento e amarela turística. Olha, isso é verdade. Tem mais Diferença de classe, no caso. Burguesia ficaria concentrada mais no litoral, o centro seria as pessoas de baixa renda ou de média, e a periferia se encontraria as pessoas mais de baixa renda e precária. Que é onde estávamos nós no Instituto Araxá. Exato.